Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nesta temporada estamos estudando sobre o Proto-Pentecostes, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E no episódio de hoje falaremos sobre os eventos proto-pentecostais e as manifestações dos dons espirituais no Antigo Testamento. Nos acompanhe, será uma bênção. Somos pentecostais clássicos e defendemos, com certeza, a continuidade dos dons espirituais desde o relato de Atos dos Apóstolos até os dias atuais. Cremos firmemente que jamais houve um período na história da Igreja em que o Espírito Santo tenha cessado de agir, concedendo dons espirituais ao povo de Deus. No entanto, por vezes, ainda que de maneira inconsciente, tendemos a adotar uma postura cessacionista em relação ao período anterior ao de Atos dos Apóstolos. Combatemos aqueles que sustentam a ideia de que os dons espirituais cessaram com a morte dos apóstolos, pois afirmamos que tais manifestações permanecem cumpridas assim na história da Igreja. Entretanto, paradoxalmente, muitas vezes reproduzimos o mesmo erro ao restringir a atuação do Espírito Santo apenas ao Novo Testamento, negligenciando sua obra assim no Antigo Testamento. Dessa forma, sem percebermos, comprometemos os próprios fundamentos da doutrina pentecostal para minimizar ou mesmo negar a atuação do Espírito Santo na história anterior à Igreja. No afã de combater o cessacionismo neotestamentário, corremos o risco de estabelecer um outro tipo de cessacionismo, que limita a ação do Espírito Santo apenas a partir do livro de Atos dos Apóstolos, ignorando assim sua presença e atuação desde a criação. Como pentecostais clássicos, não podemos restringir nossa identidade ao período neotestamentário. Nossa visão deve ser ampla e consistente com a revelação bíblica como um todo. O Espírito Santo não começou a agir em Pentecoste, tampouco esteve limitado ao período da igreja primitiva. Sua obra é contínua e se estende desde Gênesis até os dias de hoje, permeando toda a história da redenção. O Espírito Santo nunca esteve confinado a um tempo, a um povo ou a uma mera categoria teológica. Ele é Deus, eterno e soberano, e sempre atuou na história da humanidade conforme os desígnios divinos. Portanto, se somos verdadeiramente pentecostais, devemos considerar e proclamar a ação desse Espírito desde o princípio, celebrando a sua presença tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pois ele jamais cessou de agir. Ao olharmos para as Escrituras, vemos que o Espírito Santo esteve ativo na criação do mundo, Gênesis 1 e 2, capacitando líderes, profetas e sacerdotes no Antigo Testamento, Êxodo 31 e 3, Números 11, 25 a 29, Juízes capítulo 6, versículo 34, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 6, segundo livro das Crônicas, 24 e 20, e aí por diante. O Espírito Santo também aparece inspirando as Escrituras, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, e ainda conduzindo a história da salvação. Ele não se limitou a um tempo ou a uma economia específica da revelação divina, mas sempre atuou conforme os propósitos soberanos de Deus. Portanto, se somos verdadeiramente pentecostais, devemos considerar que a atuação do Espírito não é um assunto exclusivo do Novo Testamento. Devemos proclamar com verdades que ele tem se manifestado desde os primórdios da humanidade, revelando o caráter de Deus e conduzindo sua criação ao cumprimento pleno de seus desígnios. Ser pentecostal não significa apenas celebrar Atos dos Apóstolos, mas enxergar a presença ativa e plena do Espírito Santo em toda a história bíblica, desde os primeiros versos de Gênesis até a consumação dos tempos.
É possível observar com toda certeza pelos textos já expostos aqui nesta temporada do seu programa Teologia Viva e por outros que serão apresentados, obviamente, que no texto do Antigo Testamento consta a referência, sim, a dons espirituais, mesmo que sem aparecer de maneira explícita a terminologia, como acontece no Novo Testamento, tendo assim o seu sentido interpretado no Antigo Testamento como um presente de Deus, uma dádiva dada por Deus aos seus servos. De acordo com vários teólogos que serão apresentados aqui, o dom espiritual pode ser considerado como qualquer habilidade que é concedida aos homens pelo Espírito Santo. As manifestações de alguns dons espirituais no Antigo Testamento são as evidências do proto-Pentecoste. A Antiga Aliança apresenta diversos exemplos de pessoas que foram agraciadas com dons do Espírito Santo, mesmo antes de Pentecoste. Essas manifestações são chamadas de eventos proto-pentecostais e demonstram que a atuação do Espírito Santo não se limitou ao Novo Testamento, mas esteve presente, mesmo que de maneira seletiva e esporádica, desde os primórdios da história da salvação. As manifestações proto-pentecostais revelam que o Espírito Santo sempre esteve presente e atuante na história da redenção. Os eventos proto-pentecostais nos convidam a reconhecer a presença e a ação do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Ao examinarmos as diversas manifestações dos dons espirituais, podemos fortalecer a nossa fé e compreender melhor a importância do Pentecoste como o cumprimento das profecias e a inauguração da terra da era messiânica. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, há várias palavras que traduzem o sentido de dom. Dentre elas, destacamos os termos matã, com o sentido de alguma coisa oferecida gratuitamente, ou um presente, conforme Provérbios 9, 6, 21 e 14. Ou como dote ou dádiva, Gênesis 34 e 12. Há também a expressão machete, que também significa presente, dádiva, conforme Esté 2 e 18 e Jeremias 40, verso 5. A mais usada, no entanto, é mishar, que ocorre 209 vezes com o significado de oferta, presente, conforme Salmos 45, 12, 72 e 10. Em todas as ocorrências, o sentido é sempre o de algo que é dado ou oferecido gratuitamente, ou seja, como um dom. Esta citação está na página 179, este livro aqui publicado pela Bereia, Proto-Pentecoste. No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava principalmente na vida de algumas pessoas específicas. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, nós encontramos relatos acerca da presença e da ação do Espírito Santo na terra. Seus dons não são exclusivos ao tempo da graça, embora haja uma diferença significativa entre o Antigo e o Novo Testamento. No tempo da Antiga Aliança, a ação do Espírito Santo de Deus era restrita a alguns escolhidos, entre os quais se destacaram, por exemplo, juízes, profetas, sacerdotes e reis. Ou seja, os dons espirituais eram restritos a algumas pessoas em especial e não eram distribuídos a toda a comunidade de Israel. Você pode ver Números 27, verso 18 a 21, Juízes capítulo 3, verso 9 a 10, Gênesis 41, 38 a 40 e Êxodo 35, do 30 ao 31 e outros números e outros textos que aumentam ainda mais estes números de versículos. Podemos entender então que ele, o Espírito Santo, operava de maneira específica e temporária sobre pessoas específicas e para obras específicas. Decorre daí que os dons são distribuídos segundo a vontade e o propósito de Deus. Isso não depende do querer do homem, mas da vontade soberana. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Encontramos no Antigo Testamento pelo menos 3 expressões utilizadas para a atuação do Espírito Santo nas pessoas. Letra A. Ele revestia alguém
O Espírito de Deus revestiu Zacarias, segundo o livro das Crônicas 24 e 20. B. Ele repousava sobre alguém. O Espírito repousou sobre eles. Números capítulo 11, 25. E por fim, letra C, ele enchia alguém. Eu o enchi do Espírito de Deus. Êxodo 31 e 3. Tratando sobre os dons espirituais, os escritores William Menzies e Stanley Horton, na sua obra Doutrinas Bíblicas, uma perspectiva pentecostal, eles dizem o seguinte, abre aspas, há diversas listas de dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 8 a 10 e verso 28, Efésios 4, versículo 11, Romanos 12, verso 6 a 8. A primeira lista, em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, é o mais completo catálogo de ministérios espirituais concedidos pelo Espírito ao corpo adorador. Esta lista é, com frequência, chamada de os 9 dons do Espírito. Inclui 3 dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. 3 de poder, fé, milagres e dons de curas. E 3 de declaração, línguas, interpretação e línguas e profecia. Além dessas listas, é importante notar que os dons do Espírito Santo são dados para a edificação da igreja, para o benefício de todos os crentes. Cada dom tem um propósito específico e contribui para o funcionamento harmonioso do corpo de Cristo. A diversidade desses dons reflete a riqueza da graça de Deus e a maneira como Ele equipa os seus crentes, seus servos, para servir uns aos outros e também para cumprir a missão da igreja no mundo. Para o escritor Sam Storms, em seu livro Entendendo os Dons Espirituais, um guia completo, ele diz o seguinte, abre aspas, precisamos perguntar, será que Deus forneceu à igreja carisma ou carismata, que são os dons, que não estão especificamente identificados ou citados no Novo Testamento? Algumas pessoas, percebo, rejeitarão esta questão desde o início. Elas creem que, se Deus quisesse que recebêssemos e exercitássemos outros dons espirituais, Ele certamente os teria mencionado no Novo Testamento com as listas tradicionais. Será que não estamos solapando a suficiência das Escrituras ao sugerir que elas erraram, não mencionando todos os possíveis dons espirituais dados pelo Espírito Santo? Uma boa pergunta, e aí cabe-nos a pensar e refletir sobre isso. De maneira direta, podemos assertivamente dizer que, dentre os 9 dons espirituais existentes no Novo Testamento, listados lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso do 8 ao 11, 7 desses dons espirituais, segundo alguns teólogos, podem ser listados sem nenhum problema no Antigo Testamento. O pastor e escritor pentecostal Walter Brunelli confirma que, pelo menos, 7 dos 9 dons espirituais encontram respaldo no Antigo Testamento. Segundo o pastor Antônio Gilberto, existem diversas passagens bíblicas que se referem aos dons espirituais, como, por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso do 1 ao 11, capítulo 12, verso 28 ao 31, Romanos, capítulo 12, verso 6 ao 8, Efésios 4, versículo 7 ao 16, Hebreus 2, verso 4 e primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Embora os dons sejam classificados sistematicamente e didaticamente como dons espirituais, como está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo do 1 ao 5, e também dons ministeriais, Efésios 4 e 11, e dons de serviço, Romanos 12, do 6 ao 8, e também chamado de outros dons, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 4 e primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, é bom dizer que todos eles são dons espirituais pelo fato de se originarem da mesma fonte, que é o Espírito de Deus. Ao contrário da antiga aliança, em que os dons espirituais se limitavam apenas a quem exercia liderança
como os profetas, sacerdotes, reis e juízes, a nova aliança consumada em Jesus garantiu que Deus enviasse o Espírito Santo para distribuir estes dons espirituais a todos que formavam ou que formam a Igreja de Cristo na Terra. Em relação aos dons espirituais, o pastor e escritor pentecostal Estevão Ângelo de Souza escreveu uma excelente obra intitulada de Os 9 Dons do Espírito Santo, que é uma grande referência sobre esse assunto, na qual o nobre autor citado faz várias referências bíblicas em relação à operação dos dons espirituais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sobre a totalidade dos dons espirituais, a grande obra assembleiana, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, um documento eclesiástico muito importante, nos diz o seguinte sobre isso, abre aspas, cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes. São capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos. Os dons espirituais são vários e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva e nem mesmo existe a expressão estes são os dons espirituais. Tratando sobre a diversidade dos dons espirituais, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus ainda prossegue afirmando o seguinte, abre aspas, são 3 as classes de manifestações dos dons espirituais, diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. A diversidade de dons tem sua origem no Espírito Santo, primeira carta aos Coríntios 12, 4. A diversidade de ministérios ou serviços tem sua fonte no Senhor Jesus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 5. E as operações ou atividades vêm de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Cada pessoa da Trindade desempenha um papel essencial na manifestação dos dons. É uma diversidade na unidade, assim como adoramos um só Deus em Trindade e Trindade em unidade. Os termos dons, ministérios e operações estão associados a cada pessoa da Trindade, contudo, é o Espírito Santo quem opera todas as coisas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Não tem como deduzir precisamente a quantidade de dons espirituais na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele nunca esteve preocupado em fazer uma lista exata dos dons espirituais. O Novo Testamento não garante ao leitor definir quantos dons rigorosamente existem. Para o escritor Altair Germano, falando sobre a quantidade de dons espirituais no Novo Testamento, ele argumenta o seguinte, não há consenso quanto à quantidade de dons espirituais encontrados no Novo Testamento. O certo é que não são apenas 9 dons, são vários os textos bíblicos no Novo Testamento que listam ou mencionam os dons espirituais. Se listarmos os dons mencionados nas passagens bíblicas no Novo Testamento, encontraremos pelo menos 22. Todos os dons são espirituais, pois a origem é espiritual. Bom, segundo o pastor e escritor Ezequias Soares, não existe no Novo Testamento uma lista completa ou exaustiva dos dons espirituais. Eles são muitos e não há como delimitar seu número. Já para o emérito pastor e escritor assembleiano Antônio Gilberto, sobre este assunto dos dons, ele diz que só Deus sabe quantos dons espirituais existem. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil também chega a dizer que os dons espirituais são vários e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva e nem mesmo existe a expressão
estes são os dons espirituais. O livro Manual de Doutrina das Assembleias de Deus no Brasil, publicado pela CPAD, ele leciona, por sua vez, que não se pode restringir nem absolutizar o número de dons. Ele diz assim: o Novo Testamento não traz uma lista exaustiva e específica de dons, isto porque cada lista acrescenta algo à outra, ou seja, as listas são diversas, umas com mais, outras com menos dons, umas nas quais faltam dons, outras em que eles são acrescentados. Logo, não devemos dogmatizar a respeito do assunto, afirmando que os dons existentes são aqueles acerca dos quais o Novo Testamento fala. Primeiro, porque o Novo Testamento não nos oferece uma lista exaustiva de dons. Segundo, porque cada escritor deixou de citar uma série que outros mencionam, o que significa que na mente deles não havia a sistematização que encontramos em alguns livros atuais. O fato de as listas serem tão diferentes mostra-nos que os dons espirituais abarcam um número de capacidades para muito além do que aquilo que geralmente pensamos. Pode-se perguntar, por que Deus não poderia atuar internamente no seu povo no Antigo Testamento como atuou no Novo? Não obstante a plenitude do Espírito Santo ter sido derramada de maneira mais abundante no Novo Testamento, é importante destacar que o Espírito Santo sempre esteve atuante ao longo da história bíblica. A obra Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal, publicada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, comentando sobre os dons espirituais sendo manifestados no Antigo Testamento, afirma o seguinte, abre aspas, o Antigo Testamento é cheio de exemplos de dons espirituais em ação, ainda que o batismo no Espírito Santo não houvesse sido concedido como revestimento de poder, mesmo porque ainda não existia a igreja com a missão gentílica. O autor e escritor Silas Daniel, em seu livro O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como sua evidência, comentando sobre a promessa dos dons espirituais, já lá no Antigo Testamento, ele anuncia o seguinte: por sua vez, os dons do Espírito listados no Novo Testamento também não eram estranhos ao período veterotestamentário. Aliás, alguns dos dons listados nas missivas apostólicas são melhor compreendidos justamente à luz do registro de sua ocorrência no Antigo Testamento. Vide os casos dos dons da palavra da sabedoria e da palavra de conhecimento, mencionados por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Eles se encontram claramente manifestados em passagens como Gênesis 41, verso 14 a 41, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 16 ao 28, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso do 8 ao 10, e Daniel, capítulo 2, versículo 2, 3, 17 ao 19, por exemplo. Há até dons que aparecem no Antigo Testamento que não são sequer aludidos no Novo Testamento. E o fato de não o serem não significa que não se manifestem mais nos dias de hoje. Por exemplo, os dons de Bezalel e Aholiabe, registrados em Êxodo 31, do 1 ao 6, e relacionados à atividade artística. Cremos que tais dons são concedidos pelo Espírito Santo ainda hoje. Afinal, o Espírito é o mesmo, Deus não mudou, conforme Malaquias 13, 8. Que citação maravilhosa, não é? No próximo episódio deste programa, exploraremos os dons espirituais presentes no Antigo Testamento, analisando cada um deles à luz das Escrituras. Apresentaremos suas referências bíblicas e discutiremos o seu significado e aplicação dentro do contexto veterotestamentário. Espero que você esteja apreciando esta temporada do Teologia Viva. Fique conosco para mais reflexões enriquecedoras sobre a ação do Espírito Santo ao longo da história bíblica.
Deixa eu orar agradecendo a Deus por este momento com você. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos lendo a Tua Palavra. Continua nos abençoando e que Teu Espírito Santo venha nos iluminar cada vez mais. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.